Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 2. Nós estamos na parte final do capítulo 2. Obviamente, concluímos o primeiro capítulo. Com a graça desse Deus, iremos concluir também esse segundo capítulo, restando ainda 3 outros capítulos para a gente encerrar essa primeira carta de Pedro. E nesse capítulo de número 2, os versículos que restaram para nós aqui meditarmos são os versículos de 21 a 25. Então volte seus olhos para o texto, para a passagem, para que a gente possa fazer essa leitura prévia, atenta ao que Deus fala e também aquilo que nós vamos depois considerar do que foi registrado e deixado para nós. Diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Irmãos, nós já sabemos que o que Pedro está fazendo aqui, de maneira mais específica, é dar ordens a esses crentes que ele havia escrito. Pedro faz uma série de ordens e a última delas, que tem a ver com a passagem que nós estamos, se encontra nos versículos 11 e 12 desse capítulo 2. Nesses dois versículos, versículos 11 e 12 do capítulo 2, nós encontramos aí, resumidamente falando, Pedro dando 2 ordens a esses crentes. Esses crentes deveriam viver de maneira certa entre aquelas pessoas que eles tinham que conviver, que no caso eram os romanos, eram gentios, eram pagãos, eram pessoas que não temiam a Deus, não serviam a Deus e que viviam de maneira entregue totalmente ao pecado. A ordem é: crentes, vocês que vivem entre estas pessoas, que inclusive, vale ressaltar isso, que inclusive perseguem vocês, que inclusive dizem coisas maldosas e mentirosas a respeito de vocês, vivam fazendo o que é certo. A estes que estão maltratando vocês, perseguindo vocês, que os odeiam, que matou tantos irmãos entre vocês, não deixem de viver fazendo o que é certo, o que é a vontade de Deus para cada um de vocês. Mas também, e relacionado a isso, ele dá uma segunda ordem. Ele diz assim, em outras palavras: não só vivam de maneira certa, mas vivam de maneira que vocês deem exemplo através da conduta certa e correta da vida de vocês entre essas pessoas. Então, essas são as 2 ordens aí que a gente pode, de maneira resumida, relembrar os irmãos que tem relação com a nossa passagem. Porque, sendo essa a ordem dada por Pedro a esses crentes, ele então aplica isto em 2 situações específicas para esses crentes. Vocês vivam de maneira certa e vivam de maneira exemplar. Aonde ele especificamente queria que eles fizessem isso?
E quando Pedro menciona, não quer dizer que ele não queria que eles aplicassem isso a outras áreas da vida. Mas ele especifica duas que são importantes para o contexto que esses crentes estavam vivendo. E a primeira dessas áreas que eles deveriam viver de maneira certa e exemplar era entre as instituições humanas. Os versículos 13 a 17, ele fala sobre isso. Eles deveriam viver de maneira certa, viver de maneira exemplar entre os reis e as autoridades, se sujeitando, aceitando o domínio dessas autoridades políticas que foram constituídas por Deus sobre a vida deles, ainda que essas autoridades estivessem maltratando, injustiçando o povo de Deus, perseguindo e coisas nesse sentido. Pedro é muito didático, ele é muito professor, porque ele dá uma ordem e aí ele facilita. Eu estou dando essa ordem porque eu quero que vocês a cumpram principalmente entre aqueles que têm poder, autoridade, os governos políticos que estão sobre a vida de vocês. Mas em segundo lugar, uma segunda área que Pedro aplica essa ordem que ele deu, nós vimos aqui no domingo retrasado, também foi aqueles que eram senhores sobre a vida desses crentes. Então aqui Pedro está se direcionando ainda mais especificamente a um grupo de crentes, porque nem todos os crentes eram escravos, mas em contrapartida alguns eram. E aí Pedro está falando para esses crentes que eram escravos, e porque eram escravos, tinham aqueles que eram seus senhores, que tinham domínio, autoridade sobre a vida deles. Então, é mais especificamente nessa segunda área que o nosso texto se encaixa, essa parte final do capítulo 2. Vivam de maneira certa e exemplar, crentes escravos entre os seus senhores, aqueles que têm domínio sobre a vida de vocês. E aí, na última ocasião, nós vimos dois motivos que Pedro apresentou do porquê que esses crentes escravos deveriam aceitar a autoridade desses senhores que eles tinham. A primeira razão, ou o primeiro motivo, é porque Pedro diz assim: isso é grato a Deus. Vocês têm que colocar isso em prática para com aqueles que são senhores sobre a vida de vocês, porque é o que Deus quer. É grato para com Deus. Mas a segunda razão, ou o segundo motivo, é porque eles precisavam fazer isso por motivo de consciência para com Deus, para que eles tivessem paz de saber que eles estavam fazendo a parte deles, mesmo sendo maltratados, injustiçados, mesmo sofrendo, que eles estavam fazendo a vontade de Deus. Portanto, Deus não se desapontaria com esses crentes, porque eles estavam fazendo exatamente o que Deus determinou que eles fizessem. E um terceiro e último motivo apresentado por Pedro para que esses crentes escravos se sujeitassem às autoridades, aos senhores que tinham autoridade sobre a vida deles, é o que a gente observa na passagem que nós lemos. E há 2 domingos atrás, eu também havia adiantado para os irmãos o que essa terceira razão e esse terceiro motivo é aqui. Mas nós vamos ver com um pouco mais de detalhe. O terceiro motivo que Pedro apresenta para que esses crentes colocassem em prática a ordem que ele deu em relação aos seus senhores, é porque, veja aí no versículo 21, na primeira parte, Pedro diz assim: porquanto, vamos juntos? Porquanto para isso mesmo fostes, até aí. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Ao que Pedro está se referindo aqui quando ele fala assim: porquanto para isto mesmo vocês foram chamados? O que é esse isto? Ao que se refere esse isto? Se refere exatamente aos versículos anteriores. Mais especificamente, o versículo 19 e o versículo 20, quando Pedro disse assim: suportem tristezas e sofram, e ainda que vocês sofram injustamente, porque vocês não fizeram nada de errado.
Esse isto aqui, esses crentes foram chamados para o quê? Para suportar tristezas e sofrer injustamente. Mas não só isso. No versículo 20, Pedro também já havia dito: porque vocês foram chamados não só para suportarem tristezas e sofrerem injustamente, mas porque vocês foram chamados para, fazendo o que é bem, fazendo o que é certo, serem afligidos e terem que suportar isso com paciência. Em outras palavras, terceira razão pela qual Pedro está dizendo: crentes, escravos, que têm senhores que são muitas vezes perversos e que fazem o mal contra vocês, se sujeitem à autoridade deles, porque Deus os chamou para suportar sofrimentos, tristezas, injustiças, para, fazendo e tendo uma conduta certa, vocês sofrerem aflições e terem que suportar isso com paciência. Então, vocês como cristãos foram chamados para agir dessa forma. Foi para isso que vocês foram chamados. Então, o que significa ser cristão? O que Pedro está dizendo a esses crentes do que significava eles serem cristãos? Serem chamados para viver todas essas circunstâncias difíceis na vida cristã, na caminhada cristã, que não é uma porta e um caminho espaçoso, tranquilo, aonde não há dificuldades, aonde não há injustiças. Pelo contrário, o crente é chamado, e Pedro está lembrando esses cristãos, e lembra para que isso sirva de motivo para que eles cumpram a ordem que ele estava dando, vocês como cristãos foram chamados justamente para isso, para, vivendo de maneira certa, não serem tratados de maneira justa como deveriam, mas pelo contrário, fazendo o que é certo, sendo pessoas honestas, justas e etc., muitas das vezes vocês serem afligidos, perseguidos, maltratados, injustiçados e etc. Essa é a ideia. Mas Pedro vai dizer por que eles foram chamados, por que o cristão é chamado para viver de maneira certa, e mesmo vivendo de maneira certa, ser perseguido, injustiçado, maltratado, e o cristão ter que suportar isso, ter paciência para lidar com isso, e não ter uma atitude errada. Por que o crente é chamado para isso? Pedro fala para esses crentes, na parte final do versículo 21, olha aí, Pedro diz: pois que também, vamos juntos? Pois que também Cristo, deixando-vos para seguir seus passos. Por que eles foram chamados, irmãos, para, mesmo fazendo o que é certo, serem injustiçados, e ainda que fossem injustiçados, não deixarem de fazer o que é certo? Porque a referência é Cristo Jesus. Porque o próprio Jesus Cristo viveu exatamente as mesmas circunstâncias e fez justamente aquilo que Pedro está dizendo para que esses crentes fizessem. Cristo também sofreu em vosso lugar. Não só vocês estão sofrendo por fazer o que é certo, o que é bom, mas Ele também fez e sofreu em vosso lugar, e fez isso para deixar exemplo, para que vocês seguissem os seus passos. Nós temos aqui nessa parte final do versículo 21, um resumo daquilo que Pedro vai detalhar de uma maneira um pouco mais abrangente nos versículos restantes. Então, no versículo 22, Pedro diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Pedro está dizendo que esses
crentes foram chamados para poder viver e ter essa conduta, porque o próprio Jesus Cristo não cometeu pecado algum. Ele não cometeu dolo algum, ou seja, ele não fez nada daquilo que era enganoso, não se achou na sua boca engano algum. Jesus teve uma conduta perfeita nesse mundo, ele só fez o bem a quem quer que fosse. Jesus, do início do seu ministério, e a gente pode até dizer, do início da sua vida, até o final da sua vida, do seu ministério aqui nesse mundo, Jesus só fez aquilo que era bom, certo, justo, reto. Jesus, e a palavra de Deus diz isso para nós, que Jesus Cristo cumpriu toda a lei de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A palavra de Deus diz que Jesus, em momento algum, cometeu pecado, ou seja, em momento algum da sua vida, ele fez aquilo que foi danoso para alguém, ou ruim para alguém. É isso que Pedro está dizendo. O próprio Jesus Cristo também sofreu, como vocês estão sofrendo. E sofreu mesmo fazendo o que era certo. Mesmo tendo feito o bem, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E aí por que Pedro faz essa afirmação? Porque veja o versículo 23, Pedro continua descrevendo sobre isso e argumentando sobre a conduta de vida de Jesus, que foi uma conduta perfeita, e que mesmo tendo sido perfeita, ainda assim ele foi perseguido, odiado, ainda assim ele foi preso, maltratado, ainda assim ele sofreu, ainda assim ele morreu com o pior tipo de morte, a morte de cruz. Versículo 23, Pedro continua e diz, porque Cristo, por que Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca? Pois ele, quando ultrajado, ou seja, insultado, não revidou com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ou seja, Jesus, fazendo somente o que era bom e reto, sofreu, foi maltratado, injustiçado, e ainda assim não revidou, não revoltou e fez o que era mal e errado. Então, Pedro está dizendo, crentes, escravos, que têm senhores que são perversos, que estão maltratando vocês, mesmo vocês tendo uma conduta de vida exemplar, certa. Não deixem de se sujeitar a essas autoridades, mesmo que vocês estejam sofrendo, por causa de Cristo Jesus. Ele também sofreu. Mesmo tendo feito só o bem, Jesus sofreu e morreu numa cruz. Foi assassinado, injustiçado, preso injustamente. Ele não revidou, ele sempre fez o bem. Ele deixou nas mãos de Deus, o próprio Deus fazer a justiça àqueles que o maltrataram, quiseram o seu mal. Portanto, esses crentes deveriam olhar para o próprio sofrimento de Cristo Jesus e ter isso, como nós vimos aí no início do versículo, ou no final do versículo 21, sofreu para deixar exemplo daquilo que o cristão é chamado para viver. O cristão é chamado para ser um seguidor de Cristo Jesus, e se Cristo sofreu, o cristão também sofrerá, e ao sofrer, mesmo fazendo o que é certo, ele não pode revidar, ele não pode ter uma conduta de vida errada, ele precisa continuar fazendo o que é certo, é reto e agradável a Deus, porque Jesus é o exemplo maior. Mas um outro motivo do porquê que eles deveriam entender que foram chamados para terem uma vida certa e ainda assim sofrerem, e sofrendo terem que aceitar
a autoridade daqueles que tinham isso sobre a sua vida, é que Pedro diz e detalha isso melhor nos versículos 24 e 25, aonde isso aqui é algo mais encorajador ainda para esses crentes fazerem o que eles precisavam. Os 2 últimos versículos, Pedro disse assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Por que que os crentes, esses crentes foram chamados para, mesmo fazendo o que é justo, serem injustiçados? E ainda assim terem que aceitar a autoridade dessas pessoas que estavam agindo dessa forma com eles. Não só porque Jesus também sofreu, não só porque Jesus é exemplo e foi exemplo para eles, mas porque Jesus sofreu por aqueles cristãos. Por causa deles é que Jesus sofreu. É porque Jesus sofreu em lugar daqueles crentes. Isso devia ser algo ainda mais motivador e encorajador para eles olharem para os sofrimentos e não revidar, e não fazer o que é errado, primeiro olhando para Cristo. Cristo também sofreu, Ele é meu exemplo de sofrimento, eu sou chamado para isso porque Ele também sofreu, e eu sou seguidor de Cristo, mas porque Jesus sofreu para oferecer algo melhor para mim e para você, para nós, para esses crentes. Porque Cristo sofreu no lugar daqueles crentes, para que ao invés deles sofrerem, desses crentes sofrerem, ser Jesus que sofreria no lugar deles. Jesus sofreu para que esses crentes não sofressem algo muito pior. Preste atenção numa coisa, irmãos. O fato de ser cristão, e é isso que em outras palavras Pedro estava dizendo para esses crentes. O fato de ser cristão não significa que o cristão, como seguidor de Cristo, não sofrerá. Nós sabemos, nós que somos seguidores de Cristo, nós que somos cristãos, nós sabemos quantas dores e sofrimentos já passamos, experimentamos nessa vida. Acho que não dá nem para a gente listar, porque é tanta coisa. Mas preste atenção. Por que esses crentes deveriam se sentir ainda mais encorajados e motivados a saber que eles foram chamados para fazer o que é certo e mesmo assim serem injustiçados e sofrerem, não só porque Jesus sofreu e serve de exemplo, mas porque Jesus sofreu para que eles não sofressem algo eterno. Um sofrimento espiritual, que é o pior de todos. Não se pode comparar uma vida toda de enfermidade, de limitação física, mental, com um sofrimento que nunca vai acabar após essa vida. Não se pode comparar um sofrimento que é passageiro, porque a Bíblia diz que os nossos dias aqui sobem a 80, e o que passa disso é canseira e enfado, e que a nossa vida passa rapidamente. Não se pode comparar um sofrimento que é passageiro nessa vida com um sofrimento que não é passageiro após essa vida, que é de sofrimento eterno, que não acabará, justamente por aquilo que o ser humano é, pecador. E Jesus está dizendo para esses crentes através de Pedro: ei, vocês que estão sofrendo, vocês foram chamados para isso. Porque não espere justiça num mundo caído, aonde pecadores vivem sobre essa terra. Vocês são chamados para fazer o que é certo, mas não esperem, fazendo o que é certo, receber recompensa justa por isso. Muitas vezes vocês vão fazer o que é certo e ainda assim serão maltratados e injustiçados, mas olhe para Cristo. Jesus também sofreu.
Ele é exemplo, vocês são seguidores dele, por isso que foram chamados. Mas não só olhem para Cristo Jesus que sofreu, mas olhe para ele porque ele sofreu para que vocês não sofressem uma dor eterna, um castigo eterno. Cristo sofreu por causa dos pecados daqueles crentes. Isso devia encorajá-los a olhar para o sofrimento que eles estavam enfrentando e considerar: isso não é nada comparado ao sofrimento que eu teria na eternidade. Isso não é nada, pensando e entendendo que eu fui o motivo para Cristo sofrer naquela cruz. Para Cristo que nunca pecou, nunca fez algo de errado, ser colocado numa cruz de maneira injusta, sem merecer, porque era eu para estar ali. Esses crentes deveriam considerar isso. Isso servir de motivação para eles olhar para o pequeno sofrimento que eles estavam enfrentando, que seria passageiro, e continuar tendo uma conduta certa diante de Deus. Diante disso, irmãos, o que a gente pode concluir, e que esses crentes poderiam concluir, é que tudo isso que Pedro estava dizendo para eles deveria ser considerado, levado em conta, para que eles entendessem que deveriam colocar em prática o que Pedro estava ordenando. Eu sei, não importa que vocês estão sofrendo pelos romanos, pelas autoridades políticas, não importa se vocês estão sofrendo na mão de senhores, porque vocês são escravos deles, não importa se vocês estão sofrendo, mesmo fazendo o que é certo. Olhem para Cristo, isso é grato para com Deus, isso é necessário para que vocês tenham uma consciência tranquila. Não devo nada a Deus, Deus não vai cobrar de mim, porque eu não estou fazendo o que é errado. Eles deveriam fazer isso olhando para Cristo. Cristo sendo quem foi, ou melhor, sendo quem é, santo, perfeito. Deus sofreu, também sofreu as mesmas coisas. Nos poucos anos que ele passou sobre essa terra, ele enfrentou, sofreu as mesmas injustiças. Olhem para ele, mas não só olhem para o sofrimento de Cristo, mas entendam que ele sofreu por causa do pecado de vocês. Então, levem tudo isso em conta e se sujeitem às autoridades, as pessoas que têm autoridade sobre a vida de vocês, mesmo que elas estejam fazendo o que é injusto. Cristo agiu assim. E eles, como cristãos, seguidores de Cristo, deveriam fazer o mesmo. É isso que significa ser cristão, é ser um seguidor de Cristo, é imitar a Cristo, é entender que você vai viver e experimentar as mesmas coisas. É por isso que Pedro fala, vocês foram chamados para isso. Porque o seu mestre passou, fez isso. Então vocês vão passar e vocês têm que fazer as mesmas coisas que ele fez. Pedro estava dizendo para esses crentes de maneira, ou eles poderiam concluir, Pedro dizendo, todo o sofrimento que eles estavam enfrentando poderia ser tolerado ao lembrar do que Cristo suportou por amor a eles. E nesse sentido, irmãos, é exatamente a mesma coisa que a gente precisa fazer. Lembrar de que nós não estamos sofrendo só. De que nós não somos cristãos fora da curva. De que nós somos exceção. Mas de que todos os crentes sofreram. Vá lá para Hebreus capítulo 12, que você vai observar o autor falando isso. Onde o autor falou assim, olhem para os heróis da fé, aqueles que pertencem à galeria da fé, registrado no capítulo 11 de Hebreus, olhem para eles, a vida deles também foi uma vida de sofrimento, onde eles tiveram que exercitar a sua fé. Então, irmãos, é a mesma coisa que nós temos que fazer, de saber que o irmão nosso que está do nosso lado, também sofre,
sendo cristão. Não só ele, mas o próprio Cristo sofreu também, e sofreu por causa do nosso pecado, para nos livrar de um sofrimento ainda pior. De que Cristo sofreu sem merecer sofrer, porque era nós que deveríamos ter sofrido. A gente precisa se lembrar disso, diante do sofrimento que nós estamos vivendo, e o sentimento que a gente tem, a maneira como a gente fala muitas vezes, eu não aguento, basta. Compara seu sofrimento com o sofrimento de Jesus. Se lembra. E ao se lembrar, a primeira coisa prática, além de lembrar, é louve e agradeça a Deus. Porque um dia, meus irmãos, é certo, o nosso sofrimento vai acabar nessa vida. E aí por toda a eternidade, é só alegria, é só gozo, por toda a eternidade. Vai passar, vai acabar. Irmãos, na teologia, o que se entende à luz da Bíblia é que houveram duas etapas no ministério de Jesus. A primeira delas é chamada de humilhação. Sabe a partir de que momento que o Deus eterno, perfeito, todo-poderoso foi humilhado? A partir do momento que ele se encarnou. A partir do momento que ele veio à existência em um corpo humano. Não necessariamente quando ele foi dado à luz, mas a partir do momento que ele teve uma forma humana, Jesus foi humilhado. Desde o início da sua vida humana, ele sofreu até o final da sua vida. Nós precisamos entender que assim foi com Jesus. Não será diferente conosco. E a gente precisa louvar e agradecer a Deus, porque ainda que a gente sofra nessa vida, vai acabar. Um dia vai passar. Não deixe de fazer o que é certo, mesmo que a gente esteja sofrendo. Se lembre, louve e agradeça. Segundo lugar, a gente precisa suportar. Porque a gente vai sofrer. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Cristo sofreu, nós também sofreremos. Então, diante dessa realidade, diante da conduta certa que temos nessa vida, que devemos ter, ainda que a gente sofra injustiça, o que a gente precisa fazer é suporte, tenha paciência. Porque nós não estamos vivendo algo diferente do que Jesus viveu. Mas nas devidas proporções nós estamos vivendo exatamente o que Jesus viveu. Nós não estamos vivendo uma coisa fora da caixa. Nós não estamos vivendo uma coisa que não seria a realidade do cristão. A gente está vivendo exatamente a mesma coisa que Cristo viveu. Não tem nada de anormal nisso. O que é normal para o cristão é o quê? É sofrer. Por incrível que pareça, por mais trágico que isso seja, mas só não é mais trágico por aquilo que a gente já afirmou. A esperança, um dia vai acabar. Fomos livres de um sofrimento pior e eterno. Suporte. O que estamos vivendo é exatamente o que Cristo viveu. Sofrer, preste atenção nisso, sofrer como cristão, irmão, sabe o que significa? É que nós verdadeiramente somos discípulos de Cristo. A gente precisa começar a se preocupar se a gente não está sofrendo como cristão. A gente precisa começar a se preocupar se a nossa vida está um mar de rosa, uma maravilha. Porque o que é normal é sofrer como Cristo sofreu. Sofrer demonstra que nós somos discípulos de fato. Ser cristão é entender que fomos chamados
para agir de maneira correta, mesmo quando somos injustiçados. Nós não devemos fazer o que é certo, nós devemos fazer o que é certo e continuar fazendo, mesmo sofrendo, porque o nosso exemplo é Cristo. Porque, inclusive, Cristo agiu assim por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados o levaram à injusta morte de cruz. E aí a pergunta que a gente deve fazer é: será que diante do que Jesus enfrentou por causa do meu e do seu pecado, será que diante do livramento de um sofrimento pior e eterno, será que esse sofrimentozinho que nós estamos vivendo é algo para a gente abandonar a fé, abandonar a Cristo e começar a fazer o que é errado? Será que de fato o problemazinho que nós estamos vivendo é tão grande para que a gente desista do que é a vida cristã? Para que a gente não suporte mais ter uma conduta de vida certa? Ah, irmãos, são tantas situações que a gente sofre, mas são tão pequenas. São, na verdade, tão simples de serem resolvidas. Mas isso para nós é uma tempestade no copo d'água, que aí eu não suporto mais. Nós precisamos suportar. Não há nada que nós não podemos suportar ao olhar para o nosso exemplo maior, que é Cristo Jesus. Sabe como que a gente suporta? Quando a gente se lembra de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 25. Quando eu lembro do sofrimento que Cristo enfrentou por minha causa. Mas em último lugar, diante do fato de nós lembrarmos, louvarmos, agradecermos, diante do fato de termos que suportar olhando para Cristo, a gente precisa se arrepender, pedir a Deus perdão, confessar o nosso pecado, mudar a nossa vida, meus irmãos, porque a gente reclama por pouca coisa à toa. O que você está vivendo não é nada comparado ao que Jesus viveu por causa do seu pecado, para te livrar do inferno. Isso é o motivo maior para a gente suportar, para a gente mudar a nossa conduta de ser um povo que só reclama. Cansei de comer carne. E aqui eu estou citando o povo de Israel no deserto, né? Como que tem sido a nossa vida, irmãos? Como que tem sido a nossa atitude diante dos nossos sofrimentos? Você tem suportado? Tem se lembrado do sofrimento de Cristo, que Ele fez por você? Você acha que isso é insuportável? É maior do que você pode suportar? É mais do que você merece? Então, confessemos, nos arrependemos, que possamos mudar a nossa vida. Ser cristão significa ser como Cristo. Se Cristo sofreu, ser cristão significa que nós também sofreremos. E se Cristo, em meio ao sofrimento, suportou, nós também devemos, para a glória de Deus, suporte. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fale com Deus. Enquanto você vai orando, os nossos irmãos do Ministério de Louvor nos conduzirão em mais um momento para a gente louvar a Deus. Rasgar o nosso coração diante dele e pedir, Senhor. Tudo aquilo que eu penso e estou achando, comparado ao que o Senhor sofreu. Perdoe-me porque eu não tenho suportado. Eu estou reclamando do que é a vida cristã. Porque eu não estou entendendo que a vida cristã
é muito mais do que a vida que nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Passageira, momentânea. Mas louve a Deus, que Ele te livrou de um sofrimento maior, pior, eterno. Louve a Deus porque Cristo, mesmo não merecendo, resolveu sofrer por causa de nós, para que a gente pudesse ter esperança. Ore a Deus, pedindo a Ele: Senhor, me dá mais força para eu poder suportar. Eu posso suportar.
força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a paixão que há dentro de você. E ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça, quando eu estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo comprado de teus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, mas longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu Vamos orar mais uma vez, se coloque de pé. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor fala conosco, tua palavra é poderosa. Te louvamos pela obra de Cristo, pela ação poderosa do teu Espírito Santo, que fala ao nosso coração. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque é o Senhor que tem que ser adorado, exaltado, como um Deus que é incomparável, um Deus que é bom. Ó Deus, que nós possamos voltar para casa, porquanto nos perdemos em meio às dores e aos sofrimentos que nós temos enfrentado. Ó Deus, nos traga novamente ao coração aquilo que facilmente se perde. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós não entendemos aquilo que Jesus
de fato disse, a glória eterna, a vida eterna. Dá-nos, ó Deus, compreender de uma forma ainda maior o que será essa realidade, aonde nem olhos viram, ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano. Como será bom, Deus, que o nosso coração tenha ansiedade de um dia nos encontrarmos com o Senhor, para viver essa realidade longe do pecado, da dor, do sofrimento. Ó Deus, que o nosso coração se alegre, ó Pai, de saber que o Senhor nos tirou do inferno, daquela vida eterna de sofrimento. Possamos te louvar e te adorar, porque Cristo Jesus sofreu em nosso lugar. Se Ele não tivesse sofrido, ó Pai, nós ainda experimentaríamos um sofrimento pior. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a suportar, porque o Senhor sabe aquilo que nós temos vivido, temos passado, o quanto que, ó Deus, para nós como ovelhas frágeis que somos, parece ser o pior tipo de sofrimento, mas ainda não é, não pode ser comparado. Ajude-nos, ó Deus, a suportar aquilo que o Senhor ainda tem permitido a gente ter que enfrentar. Mesmo, ó Deus, sendo como Jó, íntegro, reto, temente ao Senhor, ainda que a gente se desvie do mal, do pecado, ainda, ó Deus, que a gente faça de tudo para fazer o que é certo, louvar e agradecer, engrandecer o Teu nome, mas mesmo assim, ser injustiçados e sofrer, possamos suportar, por olhar para Cristo Jesus, o nosso exemplo maior. Ó Deus, grava essa palavra no nosso coração e na nossa mente, porque é certo que como cristãos, nessa semana, ó Deus, haverão situações difíceis, aqueles sofrimentos voltarão, mas que haja essa contemplação da glória eterna, de uma vida eternamente feliz, em comunhão perfeita com o Senhor e com os nossos irmãos. Obrigado, ó Deus, pela vida eterna. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. É no nome dele que nós assim oramos. E que a graça do nosso Senhor Jesus, que o teu grande amor por nós, as comunhões e as consolações, seja sobre o teu povo e sobre a igreja do teu Filho Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Se assente.